Se tem uma coisa que me deixa super irritada, é a maneira como as pessoas tratam meu amorzinho. Se você não sabe quem é o meu amorzinho, deixa eu te contar. Chega aqui. Meu amorzinho é a matemática. Não é estranho tratar a matemática como se ela fosse seu amorzinho. Sabe o que é estranho de verdade? Estranho é a maneira que a gente foi moldado pra pensar sobre matemática. É isso mesmo que é estranho. A gente foi moldado a pensar que a matemática é só fazer conta. A matemática é só uma técnica bizarra e difícil pra resolver problemas que nem tem obrigação no nosso dia a dia. Gente, pra que Pitágoras? Pra que equação do segundo grau? Pra quê? Já parou pra refletir? Será que a matemática é mesmo só fazer conta? Será que a matemática não tem mais nenhuma utilidade no nosso dia a dia? Será que a matemática é inútil? Oi gente, meu nome é Júlia e eu faço matemática na PUC Minas. E sim, esse sorriso todo é porque eu amo matemática. E eu vim contar pra vocês uma coisa muito interessante. Você sabia que a matemática não é só conta? Não é só número? Não sabia? Então vamos fazer o seguinte, se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha nesse vídeo se você quer receber mais conteúdo sobre matemática, sobre a importância da matemática. Gente, são conteúdos muito interessantes, não é? Então se fosse você, se inscrevia aqui no canal. Sempre que nos questionamos a utilidade da matemática na nossa vida, as pessoas nos respondem que é para ensinar a gente a calcular um troco, a medir o tempo, a temperatura, para botar uma cerâmica no piso da nossa casa, para calcular nossos investimentos e etc. E essa é a única justificativa, teoricamente, pra gente aprender matemática. Sim, certamente, isso com certeza é matemática. Mas será que é só isso? Será que é só pra isso que a gente estuda matemática? Se fosse assim, então pra que a gente aprende Pitágoras? Equação de segundo grau? Pra quê? A gente não vai usar Pitágoras, Bhaskara para calcular um troco, por exemplo. Então pra que raios a gente tem que aprender tudo isso? Se a matemática fosse só números, só contas, somente isso, não faria sentido algum a gente estudar matemática dessa forma que a gente estuda nas escolas. Você concorda comigo? Que não faria sentido algum? Mas é aí que entra outra questão. A matemática que nós aprendemos na escola é mais uma técnica de resolução de problemas e exercícios. É mais fazer conta mesmo, sabe? A gente às vezes não entende o real sentido daquilo tudo. E a gente fica, tipo, super frustrada de ter que aprender toda aquela baboseira todos os dias e ainda por cima se esforçar pra tirar uma baita de uma nota pra não ser reprovado na escola. E dar um duro por uma coisa que vai ser, assim, inútil nas nossas vidas, teoricamente. Olha, eu estou só transcrevendo o que você possivelmente pensa sobre a matemática. Não é que eu acho isso, mas eu estou transcrevendo o que você pode pensar sobre matemática. Porém, eu tenho uma boa notícia. A matemática não é só isso. A matemática não é só números. A matemática é a arte de pensar com clareza na resolução de seus problemas, seja através de números, equações, problemas, desenhos, enfim. A conta em si é apenas uma maneira de organizar nossos problemas e nossas questões matemáticas. Matemática em si é pensar criativamente na resolução de algum problema. E nem sempre isso quer dizer números. Quer um exemplo? O jogo de xadrez, gente, é pura matemática aquilo ali. Um jogo de xadrez é pura matemática e não tem número algum. Você já viu algum número no xadrez? Eu nunca vi. Não tem números e é uma arte de solucionar um problema. Outra questão, quebra-cabeça. Tem uma lógica por trás e você precisa de certa criatividade para resolver aquilo. Resolver um quebra-cabeça é matemática. Jogo da velha é matemática, porque envolve um certo raciocínio lógico ali por trás. Sempre que alguém fala sobre matemática, sempre que eu vou contar das pessoas, eu faço matemática e tal, super empolgada, eu sempre escuto coisas do tipo, Ai, mas eu odeio matemática. ou se não, eu escuto assim, Ai, ainda bem que eu já passei por essa fase, eu já me formei, ainda bem, porque, sem condições, mais um ano de matemática, curso credo. Vocês repararam que dizer que tem dificuldade em matemática no dia a dia, isso é super usual. Todo mundo diz que tem problema em matemática e tal, mas se alguém vira pra você e fala, eu não sei ler, eu não sei escrever, todo mundo já fica tipo... Será por que isso acontece? Será por que não saber, não gostar de matemática é aceitável, mas não saber escrever já não é aceitável? Aí eu pergunto e as pessoas me respondem, sabe o quê? Mas ler e escrever é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Nem toda matemática a gente usa no nosso dia a dia. Concordo com você, nem toda matemática a gente usa no nosso dia a dia. Sua parte criativa de solucionar problemas, resolver questões e capacidade lógica para tomar decisões, isso não importa? Sua formação como indivíduo pensante não diz nada? Você então, senhor e senhora das cavernas, acredita que viver é apenas conhecer o suficiente para sobreviver? É mesmo? Então, por que você utiliza talheres da sua casa ao invés de comer com as mãos? Você pode comer com as mãos e sobreviver, não é?
Ah, mas se eu comer com as mãos vai sujar minha mão. Comer com umas talheres é uma maneira melhor de comer, de me apresentar diante da sociedade e tal. Beleza, mas considere que a matemática são os talheres. Você pode sim comer com a mão, você pode viver sem ter nenhum conceito lógico de matemática, só que sua vida vai melhorar se você aprender matemática. Sua vida vai melhorar de alguma forma se você comer com os talheres. Tá entendendo essa analogia? O mais engraçado é que eu falei que se você acredita que viver é só aprender o suficiente pra você sobreviver, eu te chamo de Senhor e Senhora das Cavernas, mas na verdade eu não posso nem te chamar disso, porque você sabia que até os primitivos usavam matemática e precisavam muito dela? Ah, mas como assim? Olha só, antigamente eles precisavam comer, não é? Então eles tinham o seu rebanhozinho bonitinho e às vezes eles levavam o rebanho pra passear e tal. Vamos supor que seja um boi. A cada boi que sai da propriedade deles, eles contam uma pedrinha. Tipo assim, saiu um boi, coloca uma pedrinha. Saiu outro boi, coloca outra pedrinha. Sem saber, saiu um boi, 2 bois, 3 bois, 4 bois. Não. A cada um boi eu vou relacionar ele com uma pedrinha. Beleza? Continua o raciocínio aqui comigo. Pra mim saber se todos os bois voltaram, todos os bois que eu tinha a princípio voltaram, quando eles vão passando pelo portão, daquelas pedrinhas que eu tinha contado, eu vou retirando. Passou um boi pela porta, retira uma pedrinha. E passou outro boi pela porta, retira uma pedrinha. Beleza. E se acabasse o número de bois entrando pela porta e se sobrasse pedrinhas ali, significava que tinham bois para trás. Então, o que você ia fazer? Você ia lá correr atrás dos seus bois, porque você precisava comer e alimentar a sua família. Então, a matemática, até mesmo para os primitivos, ela era necessária. Ela não era formalizada como a gente conhece. Eles não pensavam assim, eu saí com 20 bois e voltaram 18, então tá faltando 2, vou lá caçar 2. Não, mas eles associavam cada boi com uma pedrinha. Então, eu não posso nem te chamar de Senhor e Senhora das Cavernas, porque até mesmo eles precisavam da matemática e utilizavam ela. Temos 2 ramos principais da matemática. A matemática pura, que ela estuda a matemática, vamos supor, a matemática que não é palpável. Às vezes você estuda um conceito que você não sabe exatamente pra que você vai aplicar, mas pode ser que em algum dia eles encontrem alguma aplicação pra ele. E essa aplicação se encontra na matemática aplicada, que é a matemática aplicada a alguma situação do cotidiano. Eles estudavam, por exemplo, eles descobriram os números primos na matemática pura, e a matemática aplicada veio e aplicou os números primos em algoritmos de computador, por exemplo. Os números primos para computação são, assim, cruciais, super importantes. Vocês gostam do WhatsApp, não gostam? E se eu dissesse que os números primos são fundamentais para o desenvolvimento do WhatsApp, vocês acreditam? Vocês não veem direto escrito uma mensagem falando que a mensagem está sendo criptografada? O que seria isso? Criptografada é como se fosse um código que tenha por trás da sua mensagem, porque sua mensagem não vai ficar lá flutuando no mundo da internet, senão nós estaríamos inseguros. E a senha para descriptografar são números primos. E você se lembra que números primos são aqueles que são divisíveis apenas por si mesmo e por 1. Ou seja, 3, 7, 13, 11, 19, por aí. Então vamos supor que a gente tivesse parado de estudar os números primos quando a gente tivesse alcançado o 13. Seria muito fácil a gente descobrir qual mensagem estaria ali por trás, porque para descriptografar aquilo ali seria muito fácil. Imagina se a gente tivesse parado no 11, por exemplo. É só isso aqui que eu preciso para minha sobrevivência, então eu vou parar no 11 porque pra quê, né? Só que assim, isso não permitiria que o WhatsApp fosse uma rede tão segura pra gente, certo? Então tá aí a importância da matemática, até mesmo no WhatsApp, que é uma rede social que eu sei que você gosta muito. Atualmente, o maior número primo existente conta com mais de 23 milhões de algarismos. Ou seja, é muito difícil descriptografar aquilo ali. Gente, é muito difícil. Então pense se a gente tivesse parado de estudar lá atrás. A gente não teria o WhatsApp como a gente conhece hoje. Isso seria péssimo. Aí agora você vira pra mim e fala assim, tá ok, eu já entendi a importância da matemática, pra que ela serve, pra que ela aplica, mas se eu não quero ajudar, se eu não quero contribuir pro desenvolvimento da matemática, pra que raios eu vou estudar matemática? Para você ser um ser pensante e criativo, ora bolas, pra você ter a capacidade e a criatividade para resolver problemas da sua vida e às vezes questões do nosso cotidiano. Por exemplo, você tá indo viajar e tá montando sua mala de férias. Você vai levar 2 blusas e 3 calças e você quer saber quantas mudas de roupa você teria pra usar durante a sua viagem. E eu sei que isso é um cálculo que a gente faz bastante quando a gente tá indo viajar. Se não fosse matemática, a gente não teria essa capacidade de pensar criativamente para resolver essa questão, por exemplo. A gente podia levar menos mudas do que o necessário e chegar lá na viagem e se chegar um dia que você tenha que vestir a mesma muda de roupas do dia anterior porque você não levou roupa o suficiente. Então a matemática ela é muito útil para o nosso cotidiano, para a nossa tomada de decisões,
também. Cada passo da matemática, por mais que você não esteja vendo ali, ele nos ajuda a olhar para uma diferente perspectiva, a olhar para um diferente raciocínio lógico. Toda a matemática que nós aprendemos na escola, ela está ali por algum motivo. E geralmente, se não é o motivo de você um dia contribuir para o desenvolvimento da matemática e do mundo, mas para a sua formação como indivíduo, ser pensante, para ser criativo na sua tomada de decisões. A matemática não é só número, não é só vamos calcular raiz quadrada de 273 e não usar esse dado para nada. A matemática não se resume à frase calcule, efetue, opere. Ela não se resume a essas 3 palavras. Ela é muito mais abrangente que isso. A matemática, ela é muito mais espetacular do que a matemática que nós vemos na escola. Então é isso, fiquem com essa reflexão e, no mais, matemática não é só números, não é só cálculo, não pense dessa forma, ok? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ativa o sininho aqui embaixo, se inscrevam no canal. Então é isso, gente. Tchau!